Olá, estamos dando continuidade à disciplina de ambientação e de continuidade da disponibilização no conteúdo. Neste momento vamos estar falando sobre a etiqueta na internet, como se comportar, como estar interagindo dentro do ambiente virtual de aprendizagem. Muitas vezes não conhecemos que até para a internet precisamos ter etiqueta na sua forma de se comunicar e de interagir com o ambiente e com as pessoas que estão inseridas num contexto. Etiqueta no mundo virtual. Muitas vezes, por estar passando no nosso dia a dia, cotidianamente, a nossa utilização de redes sociais vem trazendo bastante problema no sentido de trazer o que fazemos na rede social para o ambiente virtual de aprendizagem. Então a gente tem que ter esse cuidado de como utilizar as palavras, como contextualizar, como interagir, como se comunicar, porque ninguém ia gostar de estar sendo tratado como uma rede social. Lembrando que o ambiente virtual de aprendizagem era para construção de conhecimento e não para ser um item de relacionamento dentro de redes sociais. Então, tudo que estamos convivendo e trabalhando dentro de redes sociais, se comunicando em redes sociais no nosso cotidiano, a gente não pode estar trazendo isso para dentro do ambiente virtual de aprendizagem, o nosso AVA. Normas no mundo virtual. Acredite ou não, no mundo virtual existem normas que são extremamente importantes para o convívio virtual de uma boa comunicação. Se você quer que o estudante, mesmo estando longe fisicamente de você, se porte de maneira adequada e lhe trate com respeito, você terá que ser o primeiro a dar o exemplo. Concorda? Então vamos aprender um pouco sobre estas normas que serão utilizadas. São elas. A gente tem que ter esse cuidado de estar utilizando ou não trazendo para o ambiente virtual o nosso cotidiano de redes sociais. Então, para que haja essa comunicação eficaz, essa qualidade de interação, o respeito com os colaboradores e os autores inseridos no contexto do ambiente virtual de aprendizagem, a gente vai ter que estar seguindo algumas normas e umas regrinhas para o bom andamento da disciplina, do treinamento e do contexto no geral, quando estamos inseridos na modalidade de educação à distância. Principais regras da etiqueta, ou etiqueta na internet. Primeiro abreviações. Então, todos os termos que a gente usa em qualquer rede social, abreviando, a gente não pode estar utilizando isso dentro do ambiente virtual. Não é o correto, porque muitas vezes a gente não entende qual é o código que vocês estão utilizando, coloca-se carinhas para poder estar suprindo a informação que vocês desejam passar. Então, abreviações dentro do ambiente virtual de aprendizagem não é adequado ser utilizado. A segunda forma são fontes grandes. Muitas vezes a gente quer destacar algo que a gente queria que o professor desse atenção àquilo, o aluno tivesse atenção com aquilo. Então, muitas vezes, a gente acha que colocando tudo em caixa alta, a gente está dando ênfase a todo o conteúdo que a gente gostaria de estar sendo expressado, dando a importância necessária àquele conteúdo. Então, isto não é correto. Quando se tem todas as letras com caixa alta, ao entender do leitor, é como se ele estivesse gritando com você. Então, caso você deseje dar importância, apenas uma palavra você pode colocar em caixa alta. O restante, descreva a informação conforme normalmente que deve ser descrito dentro de um texto. Qualquer texto ele completo, com caixa alta, pode ter certeza que a outra pessoa, você vai até achar que está sendo, falando alto, sendo grosseiro com aquela pessoa. Então, muitas vezes a gente quer escrever algo que acha bonitinho, não faça isso, porque dentro das normas é como se você estivesse, de fato, sendo agressivo e gritando com o indivíduo. A outra forma também são as letras maiúsculas, né? Só dando um exemplo aí,
que a gente colocou uma charge para estar trabalhando com vocês. Veja as duas formas diferentes de estar utilizando a letra maiúscula. Um com Caps Lock ligado e outro com Caps Lock desligado. Então veja como é diferente o timbre da mensagem. A gente até faz a interpretação de acordo com o comportamento do indivíduo. Então vem dizendo aí: olá, baiano, eu queria saber se você estaria interessado em criar um logotipo para o meu site. Veja que com o Caps Lock ligado ou a letra maiúscula na frase, no contexto e no texto todo, fica parecendo que a pessoa está gritando. Com o Caps Lock desligado, veja como até o entendimento da mensagem ela é diferenciada. Ela é mais suave. Olá, baiano, eu queria saber se você estaria interessado em criar um logotipo para o meu site. Outra forma são os textos longos ou texto curto. Como seria isso? Muitas vezes a gente quer estar tentando colocar toda a informação possível e desejada. Então a gente também tem que ter esse cuidado em textos longos. Caso a gente tenha necessidade de colocar uma informação que ele vai ser grande, extensa, o ideal é que você deixe um espaço de uma linha em branco entre um parágrafo e o outro, porque aí a pessoa, o indivíduo que esteja lendo o seu texto, ele vai descansar a leitura para poder dar continuidade e o texto ele não ficar cansativo. A outra regra é a gramática e ortografia. Eu coloquei até uma charge aí, né? Errar é humano com H e com U. Isso não condiz, né, com o nosso entendimento. Muitas vezes a gente até pode rir quando a gente vê uma charge dessa, mas isso acontece bastante. Por quê? Porque normalmente, como pensamos para poder digitar uma informação, o nosso pensamento ele é mais rápido do que a nossa escrita, a nossa digitação. Então, muitas vezes a gente pensou em dar um tipo de informação, mas na escrita ela não condiz, está cortado, não tem concordância, não tem preposição, a frase está emendada. Então, tenha sempre o cuidado de, quando for escrever qualquer texto, releia ele quantas vezes for necessário antes de enviar mensagem ou e-mail ou qualquer informação que esteja dentro da internet que você precisa compartilhar e interagir. Outra brincadeira aí que fizemos é: eu não quero que mexam na minha língua, ok? Brazucas. Então, o pessoal tenta estar trabalhando com isso e tenta justificar a nova ortografia brasileira, mas ela já foi mudada há mais de 10 anos. Então a gente tem que ter o cuidado de não achar que ela é uma coisa recente. Ela já faz um bom tempo de estar trabalhando nessa nova ortografia e gramática. Então o ideal de fato é a gente ter o cuidado na leitura antes de postar ou enviar qualquer informação. A outra, que eu também digo que é uma das principais, é o nosso plágio. A gente tem que ter o cuidado com que a gente expõe. Muitas vezes a gente acha que colocando a informação que achou na internet, por livros ou por qualquer tipo de artigo ou documento, a gente está relatando aquela informação. Mas esta informação partiu de alguém. Então, sempre que você buscar algum conhecimento, achou interessante a fala de alguém, o contexto de alguém, o livro de alguém, sempre relacione que aquela informação, a base do conteúdo, do estudo da arte, partiu de alguém. Então, é sempre interessante informar. Imagine se fosse ao contrário, você produzisse um livro, você produzisse um artigo, você criasse um produto, um projeto e ninguém nunca referenciar o seu nome naquele contexto. Provavelmente você não iria gostar. Costume do presencial. Agora que você já aprendeu as principais regras para uma boa comunicação e conduta no mundo virtual, saiba que é importante também aprender a se expressar na internet. Isto é difícil para muitos estudantes, acredite. Então, concluindo,
Nós não podemos levar o nosso costume, a nossa cultura do presencial que passamos a vida toda para estar dentro do contexto do ensino à distância. As exigências são diferentes, as modalidades são diferentes, é mudança de paradigma. Não vou dizer que é fácil, mas trabalhando conjuntamente, juntos, poderemos estar adquirindo conhecimento, compartilhando informação, interagindo e se comunicando de forma adequada. Expressando-se na internet. Esclarecimentos de dúvidas na modalidade à distância pode não ser tão simples assim e requer um pouco mais de detalhamento na hora de se expressar escrevendo. Por isso, é muito importante você aprender e ensinar os seus alunos a expressar-se através da escrita. Em uma comunicação assíncrona, que pode ler sua mensagem, pode não compreender o que você quis dizer, e esse processo vai demorar. Procure ser o mais claro e detalhado possível na sua informação. Exemplo: imagine se você chega num fórum e tem uma dúvida sobre um determinado conteúdo. Então você simplesmente posta lá na atividade, no fórum, a sua dúvida. Professor, me ajude. Daqui, imagina, até 24 horas para responder. Aí vai a segunda mensagem: em que posso lhe ajudar? Aí você pega e responde: eu tenho dúvida no assunto. E aí ele pega mais um dia para poder responder a sua dúvida e coloca: qual é a dúvida? Em qual assunto? E o aluno pega e escreve: em tudo. Então veja quantos dias vão se passando até o aluno informar e conseguir tirar a dúvida dele toda. Então, se você é mais claro, mais direto e escreve toda a informação necessária, a sua dúvida ela será tirada mais rápido. Exemplo: coloque logo qual é a sua dúvida, qual é o assunto, se for uma atividade, em que página ela se encontra, qual a questão que você tem dúvida. Porque imagine, eu tenho dúvida no assunto todo, em todas as questões. E imagine se houver, durante as atividades, mais de 20 questões. Qual delas ele vai poder responder e priorizar? Então, ser claro e direto é o ideal dentro do ambiente virtual de aprendizagem, já que o professor ou web tutor ou qualquer ator que esteja inserido dentro do contexto do ambiente virtual de aprendizagem, ele tem um prazo de 24 horas para responder. Então, se você for direto e objetivo e colocar todas as informações precisas para poder você tirar a sua dúvida será tirada bem mais rápido do que você espera. Por fim, é importante lembrar: os fóruns são separados por tópicos, portanto, procure postar seu questionamento no tópico que sua pergunta estiver condizente. Evite tópicos repetidos. Leia os tópicos do fórum, pois sua dúvida muitas vezes já foi respondida em outro tópico quando o professor respondeu a um outro estudante. Evite tópicos com os assuntos: me ajude, por favor, urgente, ou frases similares. Isso não deixa claro ao professor ou ao seu colega sobre o que se trata, então dificulta a leitura dos tópicos. Fica a dica. Então, portanto, o ideal é a gente ter a forma, as normas de como se comunicar adequadamente para poder estar utilizando e interagindo de forma mais adequada com o ambiente virtual e com os colaboradores que estão inseridos nele. Chegamos mais ao fim deste módulo do conteúdo. Espero que você tenha gostado e nos encontramos numa próxima oportunidade. Até lá!